No método da variação de parâmetros, você tem a oportunidade de testar todos os seus conhecimentos de EDO até o ponto onde você chega nas EDOs de segunda ordem não homogêneas. Bora para o quadro. Se você quiser acompanhar a teoria, você pode adquirir um bom livro de EDO ou utilizar um material na internet. Posso deixar alguns links para você, é só você comentar aqui pedindo um link, que eu te dou um link com um material com a teoria da variação de parâmetros aplicadas a EDO de segunda ordem não homogênea. Eu vou resolver um exemplo para que você aprenda a resolver esse tipo de questão. Se você tiver uma EDO com essa cara, o que você sabe? Que é uma EDO de segunda ordem, que ela é linear e que ela é não homogênea. O que você faz para resolver essa questão? Primeiro passo, vamos escrever a homogênea associada, que é esta equação, EDO homogênea associada. Vamos escrever agora a equação característica correspondente a esta EDO. O parâmetro A aqui é 1, então aqui também no R vai ser 1. O parâmetro B é 0, você vê que não aparece a derivada de primeira ordem. E o parâmetro C também é 1, logo você tem R ao quadrado menos 1. Feita a equação característica, agora você tira as raízes. Não precisa fazer cálculos complicados, você já sabe que é só isolar ali o 1 e você tem como resposta mais ou menos 1. Agora, você precisa explicitar a sua solução da homogênea, que é, como você sabe, uma constante exponencial de uma raiz vezes t mais outra constante exponencial da outra raiz vezes t. No caso aqui, menos 1 na primeira e 1 na segunda. Essa é a solução da homogênea associada. Agora vamos ao método da variação de parâmetros que utiliza essa solução. Para aplicar o método, vamos introduzir nesta, que seria um novo y, e supor que, ao invés de uma constante, eu tenho uma função u de t, u1, índice 1, que é para identificar uma função, e a outra função que eu chamo de u2 de t. Repete a exponencial. Agora, se eu estou afirmando que isso é solução, eu preciso colocar na equação. E para isso eu vou precisar derivar. Então aqui, no passo 6, eu derivo a minha expressão, considerando aqui a regra do produto. Eu tenho duas funções, o 1 vezes exponencial de menos t e o 2 vezes exponencial de t. Eu vou colocar as derivadas de u índice i juntas. Como assim? Primeiro, derivada de u1, juntas no sentido de que elas irão aparecer primeiro aqui na sequência. A derivada aqui de u2, logo em seguida, vezes a exponencial de t. Está faltando a segunda parte das derivadas do produto de ambas as expressões. Então, aqui no caso da que está perto de multiplicada por u1, tem menos u1 vezes a exponencial de menos t, que foi a derivação da exponencial de menos t. E, por último, a u2 vezes t vezes a derivada da exponencial de t, que é ela mesma. Pronto. Agora, no sétimo passo, nós vamos estabelecer aqui uma imposição, que é evitar que apareça derivada segunda envolvendo as funções, as novas funções. Então, para isso, eu vou impor que essas duas primeiras, envolvendo a derivada primeira,
seja zero. Porque quando eu derivar a y, obtendo a derivada segunda, eu não terei essa derivada segunda envolvendo as funções u1 e u2. Feita essa imposição, agora nós podemos passar para o passo 8, que é fazer a derivada segunda de y, considerando esta primeira parte como zero, portanto eu não vou me preocupar com essa derivação. Começo ali de u1 novamente, a derivada agora tem um sinal negativo na frente, u1, linha de t, exponencial de menos t. Do mesmo jeito eu vou já derivar o 2, portanto, mais o 2' de t, exponencial de t. E as derivadas de, no caso, menos exponencial de menos t, vai ficar menos vezes menos mais o 1 de t, exponencial de menos t, e novamente a derivada que está multiplicada por u2, que é exponencial de t, repete aqui, exponencial de t. Daí eu vejo o que é que a minha equação diz. A minha equação diz que, se eu fizer a diferença, o resultado disso é t. Portanto, vou olhar aqui para a minha, entre a própria função, a derivada primeiro. Vou olhar aqui para a minha função, que está aqui, na verdade, é esta aqui, esta função, e vou fazer a diferença com y, duas linhas, a derivada segunda. Como você pode perceber, esses elementos aqui se repetem aqui embaixo, exatamente esses dois últimos que estão bem aqui, este e este. O que vai acontecer quando eu fizer y, duas linhas, menos y? Eles se cancelarão e ficarão somente essa parte envolvendo as derivadas primeiro. Então, no 9, eu vou escrever a equação, fazendo a diferença y, duas linhas, menos y, resta menos u1, linha, de t, exponencial de menos t, mais u2, linha, de t, exponencial de t, e de acordo com a equação, isso dá t. Agora, temos duas equações envolvendo a derivada primeira, que é esta e esta. Se você fizer a soma dessas duas equações, você já descobre que, se cancela aqui o primeiro, você vai fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui de 1 e isso aqui de 2. Se você fizer, não precisava, né? Mas se eu fizer a soma de 1 mais 2, obtenho o seguinte, 2, u2 linha de t, exponencial de t, igual a t. Daí, eu tiro o valor, isolo o valor do u2' de t. Portanto, tenho meio, que é esse 2, t, que já estava lá, e o e elevado a menos t. Ele passa dividindo, né? Você faz a divisão dos dois lados por exponencial de t, então do outro lado ele aparece com o sinal, ele aparece no denominador, que você pode escrever aqui no numerador como exponencial de menos t. Daí, qual é o passo que você vai fazer agora? Passo 11, você vai integrar meio t vezes exponencial de menos t dt. Por quê? Porque você quer encontrar u e não u'.
fazendo integração por partes, você tem o t chamando de u e menos exponencial, aliás, exponencial de menos t, será o dv, portanto, você pode escrever aqui menos exponencial de menos t menos a antiderivada de menos exponencial de menos t, que é o seu v na integração por partes. Como u foi chamado de t, du é dt. Terminou aqui. Está espremidinho aí no vídeo, mas é só você prestar atenção no que eu narrei aqui, que você consegue escrever, anotar corretamente. Agora você tem meio, ou fazer assim para você depois não errar a sua conta. Isso é muito comum, se esquecer de alguma coisa. Essa primitiva para menos exponencial de menos t é a própria exponencial positiva, tá? Exponencial de menos t. Portanto, esse menos aqui permanece, você não vai fazer o produto, e a primitiva aparece aqui, exponencial de t, de menos t, mais uma constante que podemos chamar de C1 também, como já que a gente trocou lá o C1, não está usando mais, pode chamar de C1. Reescrevendo isso aqui, apenas reescrever, você tem agora, vamos anotar aqui como 12, o 2 de t, que era o que você estava procurando, é menos meio t, menos exponencial de menos t, e esse meio eu estou só distribuindo esse meio aqui. Exponencial de menos t, novamente. O c, você poderia dizer que ele absorveu ali o meio, escrever só C1. Mas vou deixar aqui C1 sobre 2, depois você pode fazer isso. Você encontrou o 2. De forma completamente análoga, você vai encontrar o U1. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui, substituir na equação que você encontrou, preferencialmente essa, tá? A1. Você volta para cá, porque ela tem um zero aqui, ó. Você volta para essa equação 1 e substitui o valor do U' que foi encontrado lá atrás, lá mais embaixo. Daí você encontra uma expressão para U1' e faz também, muito provavelmente, uma integração por partes. E vai encontrar a sua U1, a sua função U1. Quando você encontrar a função U1, você vai voltar aqui no passo 5, nesse passo 5 aqui, você volta aqui no passo 5 e troca as funções U1 e U2 pelos valores das funções que você encontrou ali, pelas expressões das funções que você encontrou aqui no passo 12 e, claro, no passo 13, que é a determinação da sua U1 de t. E o seu passo final, que é o passo 14, é simplesmente escrever a sua y completa, já substituída as expressões de U1 e U2 na expressão do passo 5. Desejo a você excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.